Olá pessoal, tudo bem? Fábio na área, mais uma vez aqui com vocês. E hoje eu quero mostrar a vocês um documento muito bacana que é de 2006, tá? Mas é super pertinente para as escolas de educação infantil e aos professores, né? Desse nível de ensino, porque ele tange aí sobre os parâmetros de qualidade para a educação infantil, né? Ele é um documento oficial, né, do MEC, né? Ele é de 2006, como eu já tinha dito, foi feito sob a gestão do ministro Haddad, né, que foi prefeito de São Paulo, etc. Né? Esse documento ele é muito interessante porque ele traz aí uma perspectiva global do que é educação infantil, e aí ele também faz o delineamento, né, até você chegar nas instruções, nos indicadores, no que tange a qualidade da educação infantil dentro aí do que é esperado no sistema de ensino brasileiro, né? Então aqui, o que eu vou colocar? Vou colocar numa outra tela que está maior, tá? E aí nas áreas que me atendem mais, né? O site é esse aqui, ó, portal.mec.gov.br. Mais uma vez lembrando, eu estou usando uma ferramenta que chama Screencast Recorder para fazer as gravações com vocês. Uma ferramenta muito interessante e free, até certo ponto, claro, né? E aqui vem a introdução, né? Esse documento ele vai falar o quê? São os parâmetros nacionais de qualidade para a educação infantil, divididos em 2 volumes, e esses volumes, então, buscam abranger o que se estabelece como qualidade para a educação infantil no Brasil, né? Os objetivos das metas da educação infantil, assegurar a qualidade da educação infantil por meio do estabelecimento desses parâmetros é uma das diretrizes da política nacional de educação infantil. Então, existia uma política nacional de educação infantil, e aí você tinha esse documento para lastrear, dar caminhos para a qualidade da educação infantil no Brasil. E aí eu estou avançando um pouquinho, né, porque é importante a gente colocar também que os objetivos aqui são os indicadores, né, o que são esses indicadores, né, mas para o nosso feitio aqui exato, eu vou chegar numa única página específica, até mesmo porque a gente não pode demorar muito num documento como tal, né? E aqui entra aqui, ó. Vamos lá, já no primeiro parágrafo, o debate sobre a qualidade da educação da criança até 6 anos, então ele fez uma aproximação aqui, a educação infantil então ele abrangeu de 0 até 6, e aí você tem o debate acontecendo. Na verdade, a educação infantil no Brasil vai de 0 a 5 anos, o 6º ano seria o primeiro ano do fundamental, não é? Mas aí você tem também essa questão do alargamento do ensino fundamental para 9 anos, né, que aconteceu. Tem uma história, né? E para situar o momento, é necessário rever concepções e recuperar os principais fios dessa história, né, da discussão atual. Então, assim, existe uma discussão para a educação infantil, e se a gente for lembrar bem, a educação infantil sai do âmbito aí da assistência social, ganha status, na verdade, desde a Constituição de 88 e também pela LDB, para entrar na educação básica, né? E aí você tem também os primeiros referenciais saindo, as discussões. E aí o que é educação infantil e o que se compreende por educação infantil? Aquele binômio famoso que na faculdade de pedagogia a gente trata, né? Que é educar, cuidando, se educa, né? Então, educar e cuidar caminhando juntos, né? E aí tem, nessa concepção, busca complementar a concepção de criança e de pedagogia da educação infantil. Então, existe uma pedagogia, existe um conjunto de saberes próprios para a educação infantil, né? O debate sobre a qualidade da educação em geral e o debate específico no campo da educação de crianças de 0 a 6 anos. Os resultados de pesquisas recentes aí, vamos lembrar que o documento é de 2006, então você tem aí 12 anos de trajetória, mas isso não invalida o documento enquanto concepção. É claro que você tem outros avanços científicos, outros artigos sendo publicados, outras pesquisas sendo feitas nesse período, mas o documento ele é muito relevante, muito importante, tem nomes significativos da educação e específico para a educação infantil aqui, né? A qualidade da perspectiva da legislação e da atuação dos órgãos oficiais do Brasil, no país, no caso, né?
E aí a concepção de criança e de pedagogia, eu quero me ater a esse ponto para a concepção de criança aqui em educação infantil, né? E aí eu deixo a reflexão e vou deixar também o documento para que vocês vejam. Aqui eu estou estimulando vocês a lerem o documento e voltarem a ele, porque ele é de suma importância para nós pedagogos e para que a gente entenda também como é o histórico da educação infantil, quais são as principais leis e quais os documentos que foram produzidos que norteiam o nosso trabalho. Para que a gente não diga, por exemplo, algumas bobeiras, né, durante aí a nossa trajetória, que estão no senso comum. Né? A sociedade como um todo não entende a ciência da educação. Apesar de todos serem passados pela escola, eles têm o olhar daqueles que foram objeto enquanto estudantes, alunos. Né? Poucas pessoas, de fato, se debruçam sobre a questão da educação de uma maneira pertinente. E usando aí a legislação, as descobertas científicas e a prática, a vivência, né, nesse tripé que faz a dança para que você compreenda melhor aí o que é contemporâneo e saiba fazer uma leitura até mesmo mais adequada das dificuldades e dos caminhos que a gente pode percorrer. Então, só um detalhe que eu queria deixar bem claro, e é um autor clássico, né? Que inclusive eu prometi para algumas pessoas aí fazer um vídeo sobre ele, né? Que é Vygotsky. Olha só que interessante, está no documento aqui, e é um parágrafo só que eu vou ler com vocês, tá? A interação a que se refere os autores citados não é uma interação genérica. Me desculpem, genérica. Então, a interação a que se referem os autores citados não é uma interação genérica. Trata-se de interação social, um processo que se dá a partir e por meio de indivíduos com modos histórica e culturalmente determinados de agir, pensar, sentir, sendo inviável dissociar, separar as dimensões cognitivas das dimensões afetivas dessas interações e os planos psíquicos e filosóficos do desenvolvimento decorrente. Isso aqui foi lastreado em Vygotsky. Então, vejam só, as pessoas são pessoas históricas. Elas estão imersas em uma cultura, estão imersas em um tempo histórico, e há um modo de agir, de pensar, inclusive de sofrer aquilo, né, particular das pessoas, que se reproduz muitas vezes dentro de um coletivo e que deve ser considerado no âmbito da educação infantil. Então, o que acontece? Quando a criança ela surge, ela nasce, ela está imersa já numa comunidade. Já existe a sociedade, né? E esse primeiro contato social da criança com a sociedade se dá através da família, independente da forma que ela se dê. A criança nasce, existe ali os seus cuidadores, que pode ser o pai e a mãe biológico, pode ser pais e mães adotivos, podem ser, na verdade, outros adultos que cuidam daquele menor, daquela criança. E essas pessoas estão imbuídas de uma série de significados sociais, símbolos sociais, que vão sendo, aos poucos, apreendidos pelo menor, pela criança. A língua é um exemplo claro disso. Não tem nenhum bebê que nasce no Brasil e que os pais são falantes somente de português que fale outra língua senão português. Quer dizer, para você ver essa questão da apropriação cultural, né? Nessa perspectiva, a interação social torna-se espaço de constituição e desenvolvimento da consciência do ser humano, desde que nasce. Mais uma vez, Vygotsky aqui na citação. Então, desde que nasce, a criança está imersa e submetida à sociedade. E, portanto, desde que nasce a criança, ela sofre, né, influências do meio social, do contexto histórico que ela está aí inserida. E isso faz parte da constituição, inclusive, sua enquanto indivíduo. Ela desenvolve habilidades ou não em decorrência também
do que existe socialmente, do que é aceito socialmente, do que é penalizado socialmente. Eu não digo aqui que seja exclusivo social. Nós somos seres biológicos também, e existe uma série de afetos que são próprios do indivíduo, da psique da pessoa. Mas que isso também é influenciado e que existe um diálogo entre aquilo que está posto na sociedade e aquilo que o indivíduo traz consigo também, né? De humores, ânimo, etc. Existe uma interação, não pode ser desconsiderada. E aí o documento continua muito riquíssimo, né? E eu vou trazer só um trechinho aqui. As mudanças que vão acontecendo são qualitativas e quantitativas. O recém-nascido é diferente do bebê que engatinha, que é diferente daquele que anda, que já fala, já tirou as fraldas. Então você percebe, por exemplo, que há um salto quantitativo e qualitativo. À medida que a criança vai sendo capaz de fazer novas coisas, como andar, falar, etc., se comunicar, existe também um salto qualitativo do cognitivo dela. Há uma interação. E essa interação se dá, né, à medida que a criança vai se desenvolvendo. Então, é um ciclo que não pode ser rompido tão facilmente. O que eu quero dizer com isso? A criança, ela recebe, ela começa a reagir, e, portanto, ela recebe algo, ela começa, então, a reagir de outra maneira, ela recebe, aí ela faz, aí a sociedade recebe aquilo, e esse jogo de vai e vem, se é que eu me fiz claro aqui, me desculpe se eu não fui tão claro, né, é contínuo, né? Então, o crescimento e desenvolvimento da criança pequena ocorre tanto no plano físico quanto no plano psicológico, pois um depende do outro. É claro, à medida que a criança anda, por exemplo, e ela tem as mãos livres, ela consegue, então, explorar melhor o mundo. À medida que a criança começa a falar e expressar o que sente, o que deseja, etc., ela começa a se fazer entender, né, pelos adultos e cuidadores dela. Então, portanto, ela consegue explorar mais ainda o mundo. E à medida que ela vai explorando mais ainda o mundo, ela vai conhecendo mais o mundo. E à medida que ela vai conhecendo mais o mundo, novas capacidades vão sendo atribuídas à criança. Então é um círculo virtuoso, né? E aí, olha só que interessante o documento. Embora dependente do adulto para sobreviver, a criança é um ser capaz de interagir no meio natural, social, cultural, desde bebê. Então a criança, ela age no meio natural, no meio social e cultural desde pequenina, desde bebê. Aqui fica meu recado, então, para que vocês possam olhar esse documento com mais carinho. Ele é um documento curto até, são 64 páginas, contando referência, capa, contracapa, imagens. É um documento bonito até de ser explorado, tá bem diagramado, bacana. Parâmetros nacionais de qualidade para a educação infantil. Esse é o volume 1, existem 2 volumes, estão disponíveis na internet. E aí fica a minha dica, pessoal. Se nós queremos ser bons pedagogos e queremos fazer diferença na educação e nas crianças, nós devemos pensar na legislação e nos documentos que referenciam elas, porque muitos deles são muito bem feitos. E a gente tem que estar respaldado sempre para conseguir explicar para os pais, para a comunidade, enfim, e para nós mesmos as dificuldades, os caminhos que nós estamos tomando. É uma constante reflexão, é um constante repensar, né, sobre o nosso papel. Tá certo, minha gente? Abraço, tchau, tchau. Em pé.